Andrade, que é diretor da agência Sergipe de Desenvolvimento, a Desenvolve S.A. Meu caro Milton, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, presidente? Bom dia a todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui na Jovem Pan mais uma vez. Milton, você assumiu esta agência Sergipe de Desenvolvimento, que tem um papel muito importante em relação a projetos e ações para a promoção e fomento dos setores produtivos em Sergipe. Você, juntamente com o governador Fábio Mitigelli, participaram de grandes eventos aqui em Sergipe e fora de Sergipe. Quais as perspectivas de novidades nesta área de produção aqui em Sergipe, Milton? Paulo, primeiramente nós tivemos um 2023, foi um ano muito diferente. Foi um ano que realmente Sergipe se destacou por números positivos do lado econômico. Em especial, o turismo voltou. A cidade hoje, você percebe, continua cheia. Foi feito um calendário de eventos, divulgação lá fora. Então, o trabalho do governo do estado realmente surtiu efeito. Pela segunda vez na história de Sergipe, desde que começou a ser monitorado, Sergipe passou a ter superávit em sua balança comercial. Historicamente, nós temos déficit na balança, de 5 para 1. Essa era a média de Sergipe. A cada R$1 que Sergipe exportava, Sergipe importava R$5. Em 2023, nós conseguimos reverter esse cenário e Sergipe já teve uma balança comercial superavitária e pela segunda vez em sua história. Então, esse primeiro é um fato quase que inédito e um dado extremamente positivo para a nossa economia. Um segundo ponto foi que nós geramos até novembro mais de 14 mil empregos. Ainda está faltando fechar o dado de dezembro, certamente nós teremos aí quase 15 mil empregos gerados, também o segundo melhor índice da série histórica de Sergipe. Então nós estamos vivendo um momento especial na economia de Sergipe, tem muita coisa a ser feita sem dúvida alguma, mas muito já caminhou e esses dados demonstram que o governo está realmente no rumo certo em relação à política econômica do Estado. Realmente, em matéria de turismo, o Estado tem feito um trabalho muito bom. A gente observa que a rede hoteleira, praticamente toda ela lotada. Muitos turistas, a gente percebe a presença deles aqui em Aracaju. E não somente, um detalhe importante, né, Milton? Não somente da Bahia, que geralmente os turistas que vêm para Aracaju são da Bahia, boa parte, né? Principalmente nessa época carnavalesca, né? Mas a gente percebe que há turistas de várias regiões do país ocupando aqui os hotéis. Isso é verdade, do país inteiro. Então pode ser turistas que vieram de carro, que vieram de avião. Aliás, mais um dado, né? Nós somos o aeroporto que mais cresceu fluxo em todo o Nordeste. De 20%. Chegou a média de 37% de crescimento de fluxo de passageiros. Foi uma concessão do aeroporto que, sem dúvida alguma, também destravou investimentos, que incentivou o finger, né? Aquele, tradução livre, aquele dedo que faz o desembarque, que não seja por escada, seja numa área coberta, que não pega escada, virou realidade, que era um sonho aqui dos sergipanos ter um fim nesse aeroporto, então já virou realidade. E o fluxo é uma coisa interessante. Quanto mais passageiro, mais voo. Quanto mais voo, mais passageiro. E a gente entra no ciclo virtuoso do crescimento econômico, em especial do fluxo turístico. Então, a gente tem plena convicção que 2024 será ainda melhor que 2023, que já foi um ano muito especial para a economia sergipana. Historicamente, a região norte é uma das que tem menos investimentos, onde se tem menos empresas e indústrias se instalando por lá. Por exemplo, aqui o ouvinte perguntou sobre aquela região de Carmópolis, a região do Baixo do Vale do Cotibiba, onde ele disse que ouviu falar que há perspectiva de instalação de empresas importantes naquela região. O que você tem a dizer para esses ouvintes? No ano de 2022 foi feito o leilão da Petrobras do poço do polo de petróleo Tecarmo, né? Veio para aqui, se instalou a Carmo Energy, e a retomada desses poços terrestres tem feito essa economia reaquecer. Então, sem dúvida alguma, nós já tivemos a retomada, por exemplo, da Unigel, nós já tivemos a retomada, que está próxima a essa região, você falou, a retomada das misturadoras de fertilizantes, e agora também, com o crescimento e a retomada da exploração dos poços terrestres pela Carmo Energy, sem dúvida alguma, toda a cadeia produtiva será remontada. Cadeia produtiva que foi, ao longo do tempo, se perdendo em Sergipe, com a desativação da Petrobras dos poços terrestres nos últimos 10 anos, e agora nós vamos voltar. Para esse ano, nós temos uma linha direta com a Carmo Energy, diante de sua importância para o estado de Sergipe,
tem a previsão de investimento de mais de 650 milhões de reais. Então, realmente, nós temos uma boa expectativa. Aquela região é uma região que tem diversos poços terrestres a serem explorados, que estão retomando a sua produtividade, e isso, sem dúvida alguma, vai ser mais combustível no posto que está sendo utilizado, alimentação nos restaurantes, fardamento, hospedagem. Então, toda a cadeia produtiva foi desmontada, será remontada nessa região especificamente, em especial pela retomada da exploração dos poços de petróleo por parte da Carmo Energy. Momento falando em petróleo, o senador Rogério Carvalho esteve aqui na sexta-feira e demonstrou a preocupação com relação ao fim da Petrobras aqui no estado de Sergipe da exploração, né? E de que está lutando para ver se a Petrobras retoma suas atividades até no mais tardar final deste ano. Seria uma das principais bandeiras do senador, disse ele aqui. Eu pergunto, em matéria de Estado, o que o governo tem feito para tentar retomar a Petrobras aqui no estado de Sergipe? Porque vai gerar, logicamente, que milhares de empregos, renda e, principalmente, vai gerar o PIB do estado, né? O governador Fábio Zidieri e também o senador Alessandro Vieira já fez diversas reuniões, não nesse ano, desde o ano passado, com o ministro de Minas e Energia, com o presidente da Petrobras, o Jean Paul, com todos os atores necessários para que a gente retome a exploração da Petrobras e retome os investimentos da Petrobras em Sergipe. Tanto foi feito esse trabalho que no PAC, que foi divulgado ano passado, o governo federal já incluiu, justamente por força desses diálogos que o governador Fábio Zidieri vinha tendo com o governo federal, que o senador Alessandro vinha tendo com o governo federal, já incluiu no PAC os investimentos de quase 100 bilhões nos próximos 10 anos de Sergipe, justamente contando com a Petrobras. Então não é uma novidade. O quando é a grande pergunta, que esses investimentos virão é fato. E o governo do estado tem conversado semanalmente, né? O governador Fábio tem praticamente dividido boa parte, dedicado boa parte do seu tempo a Brasília, justamente para poder ter esse diálogo com os atores que têm poder de decisão em Brasília, seja o presidente da República, seja o ministro, seja o presidente da Petrobras, para que a gente, nas prioridades da Petrobras, a gente fique entre as primeiras. A gente sabe que o investimento vem, mas a grande questão é quando. Então, que ele venha o quanto antes, para que Sergipe já possa colher os frutos desse investimento de centenas de bilhões e os empregos aqui sejam gerados. Milton Andrade, a gente brincou até há poucos instantes aqui em off, mas aí, como eu disse que não tem segredo para repórter, aí a gente abraça o governador Fábio Zidieri, que a gente percebe que tem essa sua energia, é quase que uma sinergia, vocês trabalham muito sintonizados, mas a gente sempre pergunta assim, muitas viagens internacionais, queria que você pudesse fazer um feedback dessas viagens, como é que o Estado está preparado para receber tudo que você tem projetado para essa agência, que inicialmente, né, nós vimos lá na Assembleia Legislativa que até votos contra a existência da agência aconteceram. Então, assim, eu queria que você pudesse fazer uma releitura do seu trabalho dentro da agência e como é que o Estado se prepara para que o seu trabalho, de fato, nessa captação, que ele dê certo. Se der certo, vai ser legal, a gente vai aplaudir o governador Fábio Zidieri. Se der errado, muita gente vai crucificar o Milton Andrade. Como é que você está preparando a estrutura da agência de desenvolvimento para que tudo isso, de fato, se concretize? É uma empresa recém-criada e, naturalmente, como toda empresa recém-criada, precisa passar por uma estruturação anterior. Então, hoje nós estamos caminhando com duas vias. A via da estruturação interna da agência e a via da entrega de resultados para a população, para a sociedade. Foram 3 viagens internacionais. Eu gostaria aqui de prestar contas de cada uma delas. A primeira viagem foi a Washington. Eu passei 34 horas em Washington, da hora que pousei para a hora que voltei. Então, realmente foi só para missão mesmo. Participamos dessas 34 horas de 12 reuniões, dentre elas com o BID. E a nossa participação permitiu, por exemplo, colaborou, né, com o destravamento de um financiamento que já havia sido negociado com o Estado de Sergipe, que é basicamente uma renegociação de dívida, que o Estado já tinha uma dívida anterior. Então, com a contração de um novo empréstimo, com juros menores, um trabalho da Secretaria da Fazenda muito bem feito. Isso foi debatido na reunião do que foi apresentado para a Secretaria da Fazenda. Isso gerou deverá gerar um alívio de caixa de mais de 100 milhões de reais no Estado de Sergipe, com juros mais baixos e prazos mais longos. Uma segunda pauta, que essa sim foi uma pauta construída pela agência, foi a apresentação do Sergipe Conectado,
que é um projeto que vai interligar todo o estado de Sergipe, as escolas, os postos de saúde, os hospitais, todos os equipamentos públicos, através de fibra ótica, também com recurso do BID, e também o projeto de águas de Sergipe, que é um projeto muito mais amplo que está em tratativa. Então, basicamente, dos frutos de Washington, nós já temos 2 colhidos, né, que já está em fase de implantação, que o objetivo da viagem era justamente esse, de que a gente pudesse obter os recursos para os investimentos, e que é o projeto das águas, que também está em tratativa. Então, eu julgo que para uma viagem de 34 horas foi uma viagem extremamente produtiva, gerando, sem dúvida alguma, economia para os cofres públicos e investimento, economia do ponto de vista do projeto da Cefaz, da renegociação da dívida, e investimento do ponto de vista do Sergipe Conectado, ainda com uma perspectiva de obter mais recursos com o projeto de águas de Sergipe. Numa segunda viagem, foi a viagem para a Irlanda, foi uma viagem um pouco mais longa, ficamos lá de 4, 5 dias, porque os eventos eram intercalados, era dia sim, dia não. Isso fez com que obrigasse a gente a ter uma agenda um pouco mais extensa do que a gente gostaria. E de lá visitamos aqui no Brasil não existe, uma usina de queima de lixo que transforma o lixo em energia, chamada de Waste to Energy, do lixo à energia. Investimento de quase R$1 bilhão, empregos, 200 e poucos empregos gerados, muita tecnologia. Então, muito investimento e bom emprego, mas não é tanto emprego por conta da tecnologia implantada. Grande ganho, sem dúvida alguma, um grande ganho no meio ambiente, né? Você acaba com os aterros praticamente, só 5% passa a ser utilizado em aterro, todo o resto é destinado à queima de lixo, fazendo com que isso vire energia. Aqui no Brasil ainda não tem usina dessa, a primeira está para ser inaugurada em Osasco em 2026, e nós já entramos no radar dos investimentos para que esse tipo de equipamento possa vir a Sergipe. Naturalmente isso levaria 3, 4, 5 anos, mas você vai levar 3, 4, 5 anos que a gente comece o quanto antes para que a gente possa entrar no radar dos investimentos. E uma outra captação de investimento feita pela agência foi a empresa de leite, a indústria de leite. Foi a indústria que já operou no Brasil até 2014, vendeu essa indústria lá no Rio Grande do Sul, e como toda venda de alto porte, ela ficou proibida de atuar aqui no comércio brasileiro durante 5 anos. 2019 acabou a quarentena dela. 2020 veio a pandemia, até então ela não conseguiu retomar. E agora vai voltar para o Brasil e quer voltar para algum estado. Então estamos em tratativa também com essa indústria de leite. Na verdade, é a indústria que vai operar o soro do leite. Todas as indústrias já têm o soro do leite, e através do beneficiamento do soro do leite, faria suplementação de alimentos para academia, atletas. A gente tem que lembrar que nós estamos numa posição muito confortável em se tratando de Brasil, e até no Nordeste nós temos um posicionamento bastante alto quando se trata na cadeia do leite. Sim. E no Brasil, a gente sabe que, olha o tamanho do nosso estado, nós estamos muito bem pontuados. Então, assim, isso é geração, é transformação, né? Indústria da transformação, né, Milton? Sergipe é o segundo maior produtor de leite do Nordeste. Exatamente. Então, nós estamos trabalhando nas cadeias produtivas de nossa vocação. Não estamos tentando inventar a roda, não. É pegar o que tem e aprimorar, e é gerar emprego dentro dela mesmo. O soro do leite muitas vezes sequer é aproveitado, é dado para lavagem a porcos, por exemplo. Nem todos conseguem reaproveitar o soro do leite. Então, a partir do momento que você traz uma indústria que vai beneficiar e transformar isso em suplemento alimentar para atletas, whey protein, esse tipo de coisa, você está gerando emprego com o que já tem, com o que antes era praticamente descartado ou visto como um passivo. Por fim, nossa ida do Dubai, nossa participação na COP28, nós já temos encaminhado com um protocolo de intenção assinado, vindo a Sergipe amanhã, inclusive, uma indústria que é uma usina de reciclagem de eletroeletrônico para implantação aqui em Sergipe, investimento na faixa de R$30 milhões e pouco mais de 200 empregos gerados também, comparando com a indústria do lixo, que é 1 bilhão, é o mesmo número de empregos, que a tecnologia na indústria do lixo é muito grande. Então, nós também temos essa empresa que está vindo para cá, estaremos recepcionando os acionistas essa semana, a partir de amanhã. Temos também uma outra empresa prospectada, que é Algas Brasil, que tem fazenda de algas e uma usina de beneficiamento dessas algas. É um projeto bem interessante, só existem 3 no Brasil, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Sergipe seria a 4ª planta, e isso dá início a indústria de cosmético. A indústria de cosmético usa muito o produto feito pós-usina de alga. Então, nós estaremos iniciando também aqui uma cadeia produtiva que nós não temos
hoje em Sergipe. Seria algo inovador, investimento não tão alto, de torno de 10 milhões de reais e pouco mais de 80 empregos gerados. Mas todo emprego vale. Todo pai de família que comece a ter dinheiro para levar para sua casa, para dar sustentação para sua família, a gente vai estar correndo atrás de um emprego que seja. Também iniciamos tratativas com um grupo europeu que já está fazendo um grande investimento no Piauí, investimento de bilhões no Piauí. Já estamos avançando com eles também para que adote a segunda planta que eles pretendem adotar nos próximos 3 anos no Brasil, em Sergipe. Já estão no Piauí, querem uma segunda planta, então estamos já em tratativas com eles, não tem protocolo assinado, mas sim negociações abertas para que eles venham para Sergipe. E, por fim, um software de tecnologia israelense que otimiza a eficiência energética. Esses foram os 4 ganhos, os 4 grandes atrativos na viagem que nós fizemos a Dubai. Aí, enquanto a gente diz assim, o Milton Andrade ele não para, né? É o tempo todo aí em atividade. E, por outro lado, a crítica de que você é o homem responsável pela venda da DESO. Eu queria que você pudesse trazer algumas informações, porque recentemente aconteceu a primeira Assembleia Ordinária, né, do Colegiado Microrregional, e o objetivo era exatamente esse, chancelar os atos administrativos e deliberar a respeito desse regime interno da microrregião de água e esgoto de Sergipe. Eu queria que você pudesse explanar um pouco mais e tirar um pouco esse peso de que o Milton é o responsável pela venda da DESO. Na verdade, a DESO... Você é o responsável pela venda da DESO? A DESO não vai ser vendida, então ninguém é responsável por isso. O que vai acontecer é uma concessão parcial do serviço de saneamento. Parcial. E nós precisamos contextualizar para explicar até o que nos fez chegar até aqui. Nós temos 4 serviços basicamente de água e esgoto. A captação da água bruta, o tratamento da água, a distribuição da água e, por fim, a coleta e o tratamento de esgoto. Nessas 4 etapas, hoje quem executa é 100% a empresa DESO. Ela vem fazendo isso com muita dificuldade. Aliás, quem está ouvindo aqui a gente hoje de Aracaju, está faltando água no Orlando Dantas, está faltando água no Augusto Franco. Se você perguntar ao pessoal do condomínio Reserva Aimoré, que todo final de semana eles estão sendo abastecidos por carro-pipa, porque não tem água lá da DESO, né? Eu recebi ontem, eu gosto de tomar um café ali no Grajeru, recebi a mensagem de que a cafeteria não estaria aberta por falta de água da DESO. Então, realmente está um caos. Não é só em Sergipe, não. A gente está falando do sertão. O sertão é crônico. Há décadas que acontece, ninguém faz nada. Agora também em Aracaju, crônico também um problema. Essa falta de água é em decorrência também do desperdício de água durante esse percurso do Rio São Francisco até a capital sergipana, onde dizem que o desperdício é de aproximadamente 40%, é isso? 42% é o percentual de perdas de águas aqui em Sergipe. Isso. Aí pra gente... Tem a ver com isso, então, a falta de água em Aracaju também? Também tem a ver com isso. Então, é ineficiência por completo, né? A ineficiência é o guarda-chuva maior, que tem vários itens internos, que dentre eles é a perda da pressurização da água por ter tubulação vazando, por aí vai. Isso faz com que a população pague o pato de estar com a torneira sem água. Então, o que acontece? Em 2020 foi aprovado o marco regulatório de saneamento, novo marco de saneamento. Estabeleceu metas. Alguém pensou com razão e disse, não dá para ficar com o esgoto ao céu aberto a vida toda aqui no Brasil. Nós estamos aqui igual a século XVII, século XVIII, século XIX, não pode. Nós temos que ter uma data para acabar com isso. E foi dada uma data. Até 2033, nós temos que atingir metas do saneamento, que basicamente são 3 grandes metas. Primeiro, 99% de água potável nas torneiras. Hoje, Sergipe, considerando as obras que estão em andamento, atingiria 95%. Não está aqui o problema. Não está aqui o problema. Então, o problema não está na captação e no tratamento da água. A água potável tem. E o que se falta para chegar à meta é pouco de investimento, considerando em 10 anos. Segunda meta, que do esgoto, 90% seja coletado e tratado. Considerando, hoje o Sergipe tem próximo a 40%, considerando as obras em andamento, o Sergipe terá 52%. E para chegar de 52% a 90%, o investimento necessário é de quase 6 bilhões de reais. O melhor ano da DESO foi um lucro de 40 milhões. O lucro histórico anual da DESO é um lucro anual médio de 7 milhões de reais. O melhor ano, 40.
Eu pergunto, a empresa tem condições de resolver isso sozinha? Com lucro de, coloca os 40 milhões do melhor ano, que todo ano seja o melhor da vida dela. Agora, segundo o Sindição, a previsão de faturamento este ano de lucro da DESA é de 60 milhões, segundo disse o Sindição. Ok, de 40 para 60, faltam ainda 5 bilhões 940. Como é que vamos resolver? Como vamos resolver os 5 bilhões 940? Mas a empresa é lucrativa atualmente, não é isso? Atualmente, Ele sim. disse que sim. Mas a empresa do jeito que está interessa o sergipano? Com 1.350.000.000 de sergipano fora do esgoto? Se é deficitário, não dá para dizer que é lucrativo. O Estado aporta ao ano, na DESA, a título de aumento de capital, a FAC, aumento futuro de capital social, ele aumenta todo ano 80 milhões de reais. Mais do que o próprio lucro. Mais do que o próprio lucro. É um lucro contábil. Mas considere que esse lucro seja 100%. Que seja os 60 milhões dito pelo presidente. Como vamos chegar à universalização? Como vamos tirar 1.350.000 sergipanos que tem esgoto na porta? Que tem doenças primárias como cólera ainda sendo existentes porque não tem o saneamento, olha o nome, básico. Que não tem o saneamento básico. Então, é isso que a gente quer para Sergipe? Agora, alguém deve estar se perguntando assim, Milton, a empresa diz que tem lucro anual de 60 milhões de reais. O governo apontou esses problemas que estão afetando a população, como, por exemplo, o desperdício de mais de 40% de água nesse transcurso do Rio São Francisco até a capital sergipana. E aí resolve repassar essa parte para a iniciativa privada. Alguém deve estar se perguntando, o governo resolve por quê? Se está repassando para a iniciativa privada, um serviço em que a empresa, teoricamente, pelo menos aqui se diz, dá lucro. Não seria um atestado de incompetência do governo em não conseguir resolver esse problema ele mesmo, mas repassar para a iniciativa privada resolver? É um reconhecimento que tudo que foi feito nos últimos 50 anos até agora não resolveu o problema. A gente pode ser teimoso e tentar mais 3, 4 anos e perder uma janela de oportunidade. Aliás, se não cumprir a meta, Paulo, se não cumprir a meta, Fabiana, a partir de 2033 o governo federal não repassa R$1 para Sergipe de transferência voluntária ou de obra sobre saneamento. E até hoje, quem mais investiu em saneamento de Sergipe foi o governo federal. É isso que a gente quer? A quem interessa não fazer a concessão? Vamos fazer o contrário da pergunta. A quem interessa não fazer a concessão? A DES vai continuar existindo. O sócio da DES continuará sendo do Estado com o mesmo percentual. Não tem previsão de demissão. Não tem previsão de demissão. A DES hoje tem 1.500 servidores do quadro. 2.000 terceirizados. Com a redução do escopo, a DES fica com a captação e o tratamento, e o concessionário fica com a distribuição e com o esgoto. Os terceirizados, naturalmente, serão absorvidos pelo concessionário, e quem está na DES vai ter suas atribuições redefinidas para focar na captação e no tratamento. Se eu sou especialista em um tema, eu faço muito melhor. Então é questão até de especialização. A Petrobras saiu de Sergipe porque ela quis se tornar especialista em águas profundas e por isso fechou os poços terrestres. A Carmo Energy, que adquiriu, ficou especialista em poços terrestres. Não existe especialista de tudo. O tudólogo. Não existe o tudólogo. Na energia, no setor de energia, que aliás é um exemplo de concessão que funcionou, ou não é? Telecomunicações também. Telecomunicações também. Mas é isso que chama cadeia produtiva. Você falou, exatamente. Você falou algo fundamental. A gente cita muito, parece verborrágico falar cadeia produtiva. Dá para entender o que é cadeia produtiva? É onde você produz, onde você processa e onde você distribui. Não dá para produzir, processar e distribuir a mesma pessoa. Já pensou Paulo Souza fazendo tudo aqui ao mesmo tempo? Bateu o escanteio, cabecear e defender a bola. Daria para fazer, Paulo, com qualidade. A gente está falando com qualidade. A questão, Milton Andrade, é que nós já pagamos custos muito altos. Como é que isso vai ficar para o consumidor? Porque o maior problema é nós termos a água na torneira com qualidade, com frequência, consistência, temos o tratamento de esgoto, mas a gente não tem condição de pagar mais do que nós pagamos, porque hoje nós já pagamos muito caro. Hoje nós temos a segunda tarifa mais cara do Nordeste. A água de Sergipe é uma água cara, extremamente cara. E como o governador Fábio disse, fica ainda mais caro porque a água não chega na torneira. Água cara que não chega na torneira. Isso torna ainda mais cara a água de Sergipe, que já é a segunda mais cara do Nordeste, atrás só da Bahia. Muito próximo. Quase que empatado. Questão de centésimo de centavo, décimo de centavo. Com essa sessão haverá redução?
Não está previsto, Paulo, a redução. Porque se você colocar a redução agora, você tira potencial de investimento pelo concessionário. Eu estou aqui para falar a verdade. Mas também aumento não. Zero aumento. Zero aumento. Reposição inflacionária é uma coisa, aumento real é outra. Sim, sempre acontece. A reposição todo ano tem. Exatamente. Já tem hoje com a DESO. Isso. Né? Aliás, teremos uma reposição menor do que hoje. Justifico. Porque a DESO joga para dentro toda a sua ineficiência. Os 42% de perda, que às vezes chega a 50%, 55% de perda, é colocado na tarifa. Então, tanto faz para a DESO hoje, se ela vai ter uma perda de 30%, 40%, 50% ou 60%. É uma ineficiência compensada Esse custo pelo cidadão. é repassado para o consumidor final. Esse é o custo repassado pelo consumidor final. No privado não vai ser assim, não. Nós temos metas a serem cumpridas. E a meta é de 25% de perda. Mas você sabe qual é o percentual de perda hoje, médio, do privado, dos concessionários? Porque nós estamos falando de concessão aqui hoje, mas já está sendo feito no Brasil todo antes da gente. 12%, 11%. É a média nacional. Eu estou vendo o Fabiano colocar um copo de água. Hoje, o sergipano bota 2 copos, um ele joga fora, o outro ele bebe. Só que ele paga pelos 2. No privado, arredondando os números, a cada 10 copos, ele só perde 1. No público, a cada 2 copos, ele perde 1. A cada 10, ele perde 5. É isso que a gente quer pra gente? É essa ineficiência? É não ter água na torneira? É ter desperdício? É botar na conta da população a segunda tarifa mais cara do Nordeste? Então, assim, quem realmente tem informação por completo, não tem como ser contra a concessão da DESO. Perdão, concessão do serviço de saneamento, porque a DESO continua rigorosamente a mesma. A DESO continua com os mesmos funcionários, com o mesmo quadro societário, não muda absolutamente nada com a DESO. Porque ela vai virar uma especialista em captação e tratamento da água, como já funciona no setor elétrico. No setor de energia, nós temos a Chesf, que é quem produz e vende energia. E nós temos as distribuidoras, aqui em Sergipe Energisa, que é quem distribui energia e monta toda a infraestrutura para que chegue nos lares, nas casas dos sergipanos. Será o mesmo modelo do setor energético, que funciona muito bem, que funciona muito melhor, inclusive, que o setor de água. Que, aliás, o setor energético passou a ter redução, inclusive, na tarifa. O de água só cresce, só aumenta. Há 15 anos atrás, você tinha um valor de água e de energia, que o de lá para cá, da energia, oscilou entre subida e descida, e da água só sobe. Da água só sobe. Então, assim, nós temos que ter consciência que o Estado, a DESO, não tem condições de atingir a universalização sozinhos, não tem 6 bilhões de reais para se colocar em saneamento. Nós precisamos achar uma alternativa. E a alternativa mais viável, apontada até agora, foi a concessão parcial de serviço de saneamento. Isso não vai mexer em absolutamente nada com os servidores atuais. Isso não vai mexer absolutamente nada com o quadro societário. Né? Nós temos servidores, tem mais de 30, 40 servidores ganhando R$ 40 mil na DESO. Mas não estamos falando disso. Estamos falando que continua tudo como está. Só que, a partir da concessão, hoje eu falei no início da entrevista que a DESO tem 1.500 funcionários e 2.000 terceirizados. Então, o setor de saneamento em Sergipe emprega 3.500 pessoas, de acordo? Isso. Com a concessão, vamos empregar 8.000 pessoas. Não vai haver redução, então, dessas pessoas. 8.000 pessoas, mais do que o dobro, Paulo. Agora, se essas pessoas atualmente fazem o atual serviço que essa concessionária vai fazer, como é que elas vão continuar empregadas? O terceirizado que faz. Tem 2.000 terceirizados. O que haverá uma migração. Que haverá uma migração de terceirizados para concessionários. Entendi. Entendeu? Há esse compromisso, no caso, né? Então, é uma questão até de mercado. É uma coisa que transcende o compromisso, uma questão de necessidade. E nós teremos 8.000. Sairemos de 3.500 para 8.000 empregados do setor de saneamento. Eu queria que você pudesse deixar muito claro, e para mim você já deixou claro, mas assim, essa ênfase ela é muito importante porque tem sido muito explorada. Porque o que se fala é assim, mas o que está sendo vendido é a água. Se o governo continua com a captação, é impossível dizer que um terceirizado, ou seja, uma empresa privada, seria dono do principal, que é a água. É isso que eu queria que você pudesse dividir mais claramente quem é, de fato, o dono da água continua sendo a empresa pública. O Estado continua, através da DESO, captando a água bruta e tratando. E, aliás, dizer que
água na mercadoria para ser vendida e alguém não paga água, eu pago água na minha casa, no meu escritório. Acredito que aqui na Jovem Pan também tem um talão de água da DESO. Então, a água já tem preço hoje, né? O que nós vamos estar fazendo é aprimorando algo que está ineficiente. A tarifa já é alta hoje, não terá reajuste. Nós teremos água na torneira, nós teremos mais emprego, 8 mil empregados contra 3.500, porque se eu cresço a malha, eu preciso de mais gente para dar manutenção. Se eu cresço de 50% para 90% do esgoto, eu preciso de mais gente operando as estações de tratamento. E, naturalmente, se eu torno a empresa mais eficiente, eu vou estar reduzindo as ligações clandestinas e transformando nas ligações oficiais. E tem essa questão também, né? Muito. Tem a questão das ligações clandestinas, que também são um enorme prejuízo, que é pago por quem paga, pelo que paga oficialmente a conta, porque ninguém perde nada. Exatamente. Então, muito claramente, a gente só tem a evoluir com esse modelo. Eu tenho muita tranquilidade. Você perguntou no início das responsabilidades da agência, do mérito e do demérito que se der errado. Eu tenho muita tranquilidade com esse passo que está sendo dado, porque nós seremos julgados no futuro pelo que está sendo feito hoje. E eu tenho muita tranquilidade que a população irá reconhecer tanto a evolução na qualidade do serviço prestado, quanto também os empregos gerados através de 6 bilhões de obras injetadas no mercado. Só isso, no PIB sergipano durante 10 anos, é o crescimento de 1% ao ano no PIB. Só essa concessão parcial de saneamento vai dar um crescimento de 1,2% ao ano no PIB sergipano. Somente este item. A gente vê que o Brasil quer crescer de 0,9 para 1,2 para 1,4, um sacrifício danado. Estou falando que apenas uma concessão parcial de serviço vai destravar investimentos. 4,5 bi nos primeiros 5 anos, os outros 1,5 bi nos últimos 5 anos. Então isso aqui vai virar um canteiro de obra, vai virar um local de oportunidade e de serviço de qualidade, sem pagar mais por isso. Nós já pagamos caro. Ô Milton, muito se fala, pelo menos se fala muito de que essa concessão poderá ter um aumento da taxa. Você deixou bem claro que não haverá aumento absolutamente nenhum. Eu te faço a seguinte pergunta, sobre a questão da religação. O pessoal tem reclamado bastante. Você faz um pedido de religação de uma água, você paga mais de R$400 só para a religação, a taxa. Enquanto na energia, você paga em torno de uns R$40, se eu não estiver enganado, para você pedir a religação da sua energia elétrica. Com essa concessão, essa taxa, essa religação, vai ter uma redução ou vai continuar se pagando um valor absurdo como esse? Já percebeu a diferença do público para o privado? De 40 para 400. A diferença é enorme. Se você é uma empresa... Eu queria saber qual a justificativa da DESO para você cobrar um valor desse. Eu vou deixar que a DESO responda. Mas eu vou falar do futuro da concessão. Pela lógica de mercado, se você fatura tendo mais clientes, você vai criar barreira para esse cliente ou vai baixar a barreira para esse cliente entrar? A lógica é baixar a barreira. É o que se espera, pelo menos na prática, né? Com toda certeza. Porque você acaba com isso reduzindo ligações clandestinas, você acaba com isso aumentando o número de clientes. Então, criar barreira para o cliente ser seu cliente é algo completamente ilógico. Tanto que, numa gestão eficiente e privada, a taxa é 40. Numa gestão ineficiente, 400. Então, eu acho que está muito claro a diferença de um para o outro. Nós temos como fazer esse paralelo aqui, muito claramente, telecomunicações e energia contra a água. Lá atrás, antes das concessões da telecomunicação, se declarava a linha telefônica imposto de renda. Se esperava mais de um ano para se conseguir uma linha telefônica na lista de espera. Hoje, com R$ 9,90 você compra um chip e com 5 minutos você sai com a linha cadastrada. Tem mais linha telefônica que habitantes no país hoje. Então, eu acho que muito claramente tem demonstrado que essas concessões têm trazido mais investimentos para o país, melhor serviço, menor custo. Quando eu digo que não terá redução na tarifa, é uma verdade parcial, porque na realidade, quando ela começa a reajustar a menor, é uma redução. Se ela vier aumentando 8%, 10%, começa a aumentar 4%, 5%, em números reais é uma redução. Em absolutos, claro que não. Mas em números reais, naturalmente, é uma redução. Então, na curva futura, a eficiência de uma gestão privada fará também com que o sergipano pague menos por isso. Porque os reajustes, que hoje absorvem toda a ineficiência da empresa pública, não serão mais repassados para o consumidor. Terá contrato prevendo meta, terá contrato que deverá ser cumprido.
e de quem se cobrar esses cumprimentos contratuais. Então, assim, eu acho que se você entrar na rua, o que eu ouço de reclamação, o que chega para mim no WhatsApp, de gente dizendo que está sem água, que não aguenta mais, que é uma humilhação, que liga e não consegue, que vai e não resolve, são gigantes os problemas. Então a gente tem como resolver um grande gargalo de investimento, um grande gargalo de qualidade de serviço, sem que com isso ninguém saia ferido. Nem o consumidor e nem o servidor, em absoluto. Então, é a relação que só tem ganho para a população sergipana. Rapidamente aqui, Patrícia Xavier, bom dia, meus amigos, colegas da Pan Notícia. Me compadeço pelos moradores de alguns, pelos moradores de alguns municípios de Sergipe que precisam de carros-pipas para o fornecimento adequado de água por uma ineficiência por parte da DESO. E gostaria de salientar que nos bairros Coroa do Meio e Atalaia, a vazão da água diminuiu bastante, ficando com o fornecimento comprometido e a falta de água está sendo constante, sem contar com taxa de esgoto cobrada, sem ter estação de esgoto tratada, diz aqui esse ouvinte. Outro ouvinte rapidamente, bom dia. Se a tarifa atual está cara pela perda atual existente, que chega até 50%, quando a nova empresa assumir e sanar as perdas, a tarifa vai baixar? O Milton já explicou. Milton está informando que não vai subir a tarifa, e sim porque não diz que vai cair. Pergunta aqui do ouvinte. Outro aqui rapidamente. Diga, Milton, que em outras cidades europeias, como por exemplo Paris e Londres, o serviço de saneamento foi restatizado porque não deu certo lá a privatização. Como garantir que aqui vai dar certo? E por último, o outro ouvinte aqui faz a seguinte observação. Já que o presidente falou sobre a bacia do leite, que realmente tem crescido bastante Sergipe, sobre o trabalho para que Sergipe volte a ser o maior produtor exportador de laranja do Brasil, o que dizer? Milton, últimas palavras, você vai ter que se virar nos 30, que o nosso tempo já esgotado. Bom, sobre a laranja, Sergipe hoje tem como segundo item mais exportado o suco de laranja, principalmente para a Holanda, Roterdã. Então, nós já estamos consolidados nesse setor. Naturalmente, você ser o maior do Brasil, sendo o menor estado, não é algo fácil. Nós temos que ser melhor que nós a cada dia. Mas nós já estamos aqui como segundo item mais exportado, a laranja, aqui em todo o estado. Sobre a redução, por que não reduzir de imediato? Porque já está na conta dos investimentos essa redução. Então, como eu falei, nos primeiros 5 anos tem 4,5 bi de investimento. Se você já impõe ao contrato uma redução, você vai alongar esse investimento para o final. Então, se antecipa os investimentos, se tira a população do esgoto ao céu aberto, se tira o pé do esgoto do cidadão, e aí, após os investimentos terem todos sido cumpridos, para que se tenha fôlego e fluxo de caixa por parte do investidor, senão não faz o investimento, aí sim nós teremos uma janela de oportunidade na redução. Mas tudo isso estará previsto em contrato. É uma fórmula matemática que leva em conta todas as variáveis, que com quanto maior eficiência e quanto menor necessário o investimento, aí sim nós teremos a chance de ver uma redução. Que isso só vai levar, Paulo, 5, 6 anos para a redução. De imediato é melhoria no serviço, pelo mesmo preço. Já é um grande negócio. Você pagar a mesma coisa e ter o serviço, que hoje não tem, sem dúvida é um grande negócio. E aí, no médio e longo prazo, aí o mesmo serviço de qualidade com um preço mais barato. Bom, uma coisa certa, dando certo, os méritos será, como sempre, do governador. Se der errado, vai cair nas suas costas. Está preparado, né? Com toda certeza. Milton, grande abraço, boa sorte para você, bom trabalho, meu amigo. Eu que agradeço o espaço, Paulo, Fabiano, um abraço a todos do Grupo Lomes de Rádio Difusão, um abraço meu amigo Lomes. Muito bem, assim a gente vai concluindo o Jornal da Manhã de São Macau desta segunda-feira com essa importante entrevista com o presidente da Agência Sergipana Econômica, Milton Andrade. Fabiana, até amanhã, querida. Agência de Desenvolvimento, Paulo Souza. Exatamente, só invertir, mas dá no mesmo. Mas imagine, com tudo isso, mexendo com a nossa economia, é um trocadilho que vale a pena. Isso. Eu vou voltar daqui a pouquinho na companhia daquela moça que me parece que hoje está mais loura do que nunca. Ela pintou os cabelos. Que espetáculo!